Glória a Deus. Queria ler com vocês Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante. Graças a Deus. Apocalipse 2. Eu acho que eu não mandei. Eu mandei o esboço? Então eu não mandei o esboço, graças a Deus. Vamos ler juntos, para a gente ninguém ficar cansado. Vocês leem o primeiro, eu leio o segundo. Vamos assim até o versículo 29. 1, 2, 3. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a bronze polido. Aleluia. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. O 20, vocês. Tenho, porém, contra ti o tolerares o que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. 22, bem forte. Bem como em grande tribulação. Os que com ela não terra, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. 24. Outra cara, não joga. Glória a Deus. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. 26. Ao vencedor. E com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. 28. Vamos juntos, 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos aplaudir Jesus por esse texto da palavra de Deus. Glória a Deus. A carta, o Apocalipse à igreja de Tiatira, e como nós temos feito, você sabe muito bem que a introdução a essa carta, o apóstolo João havia, por várias formas, tentaram o matar. Ele era o único apóstolo vivo, era o único que havia sobrevivido, e todos os outros apóstolos de Cristo haviam morrido. Paulo já havia morrido, mas aproximadamente tentaram matar também João. Nós já falamos aqui, a tradição diz que tentaram matar de inúmeras maneiras. E aproximadamente 50 anos depois que Cristo ascendeu aos céus, João, com toda aquela tentativa de matá-lo e não consegui-lo, por ordem do imperador Domiciano, ele é lançado na ilha prisão, a ilha vulcânica, ilha de Patmos. E lá ele é lançado para morrer, e aquele era um lugar, uma prisão política, onde as pessoas que lá eram levadas, elas ficavam lá para morrer. Presos políticos, o pior tipo de gente era lançada neste lugar, que trabalhava de forma escrava. E João é lançado naquele lugar com o único objetivo: já que nós não conseguimos matá-lo, coloque ele lá, porque ele já está muito velho, ele vai morrer muito em breve. E qual era a intenção dos romanos? Era que o evangelho morresse, porque qual que era o grande problema do evangelho, irmãos? Não, o Império Romano não se incomodava com você adorar outros deuses, porque você vai perceber que as outras 3 igrejas que nós falamos aqui, todas as cidades, a cultura pagã, a adoração a múltiplos deuses era muito comum. O problema de Roma era: não, você não pode adorar somente a um Deus.
E principalmente, você precisa adorar o imperador. E nós olhamos para a palavra do Senhor e sabemos que qual é a ordem, qual que é o mandamento? Somente a Deus adorará. Existe o único e soberano Deus, o Deus de Israel, o meu e o seu Deus, aquele que enviou Cristo Jesus para morrer e ressuscitar. Amém? E lá naquela época havia esse grande problema. Então, como João era o maior representante à época, porque os outros apóstolos haviam morrido, é lançado lá com a ideia de vamos matar o evangelho, vamos acabar com o evangelho. Mas você e eu sabemos que quando ele foi lançado neste lugar, quando nós vamos para um lugar de prisão, muitas vezes quando nós somos lançados em lugares de prisão, é aí que o Senhor derrama a sua bênção sobre nós. Nós vemos na palavra do Senhor o apóstolo Paulo escrevendo as mais belas cartas às igrejas quando ele estava preso em Roma. Nós vemos em vários momentos, em várias situações, homens e mulheres de Deus ressurgirem, às vezes não necessariamente fisicamente, mas bradando palavras de profecia daquilo que Deus está fazendo. E com João não foi diferente. João, no lugar que ele foi lançado e colocado para morrer, Deus revela uma das maiores revelações a respeito da humanidade, pois é o livro que conta a respeito do fim. No lugar de prisão, Deus contou a João e revelou a ele qual é o final de todas as coisas. E deixa eu te falar, no final ele é vencedor. No final o Senhor, Deus Todo-Poderoso, venceu e ele reina e reinará para sempre. Você pode dar glórias a Deus? Então, para introduzir isso, no lugar de prisão, às vezes nós estamos vivendo em prisões, às vezes estamos passando por momentos muito complicados, você fala, meu Deus, parece que eu estou amarrado, parece que eu não vou. Calma, esse é um lugar que Deus usa, esse é um lugar que Deus às vezes permite que nós entramos e de lá nós saímos com a palavra de Deus, não porque nós conseguimos, mas porque Ele é poderoso, porque Ele é conosco, amém? E aqui, lá João é incumbido a escrever essa carta ao Apocalipse, o livro de Apocalipse, e nós sabemos que Jesus manda ele escrever 7 cartas às 7 igrejas, e é interessante porque como nós já falamos aqui, o livro de Apocalipse ele foi enviado ele inteiro para todas as igrejas, então todas as igrejas leram todas as cartas, mas dentro disso ele endereçou uma carta a cada igreja. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de Tiatira. E falando um pouco a respeito de como nós temos feito em todas as outras, dando um contexto dessa cidade, é interessante que Tiatira era a menor das cidades. De todas essas 7 igrejas que o Senhor Jesus direcionou a sua voz e falou a elas, a menor dessas igrejas era a igreja de Tiatira. Ela não tinha tanta importância e a cidade era a menor. Diferente de todas as outras que eram grandes polos políticos, econômicos e entre outras coisas, Tiatira era uma cidade muito menor. Mas olha o contraponto, Jesus manda a maior carta para a menor cidade. Então se você for ver, se você pegar a sua Bíblia, acho que se ela está aberta aí, abre aí para você dar uma olhadinha. O capítulo 2 e o capítulo 3, olha o tamanho das cartas. Tem carta que é pequenininha, a maior carta, o maior conteúdo é a igreja de Tiatira. Então deixa eu te falar, nós falamos, eu sou o menor, eu sou pequenininho, ninguém olha para mim, mas deixa eu falar, Jesus ele é estratégico, ele manda a maior carta para teoricamente a menor igreja, porque aquilo que para o mundo é pequeno, aquilo que é louco para esse mundo, no céu, deixa eu te falar, como Jesus disse, o menor nessa terra é o maior lá no céu. Aquele que se diminui, e quando Jesus fala assim, o maior homem que passou por essa terra é João Batista, mas aquele que é menor do que ele nessa terra, aquele que se humilha, aquele que é menor, como a gente conhece, no céu é maior que ele. Então não se preocupe, não dê atenção a essas coisas, eu sou tão pequenininho, eu sou o mais novo, e eu sou isso, eu sou aquilo. Deus escolhe quem Ele quer. E normalmente a palavra diz que Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sãs. Amém? Amém. Tiatira, ela estava localizada a aproximadamente 64 quilômetros de Pérgamo. Era consideravelmente próximo. Ela não era um centro intelectual, nem uma metrópolis elitista,
mas uma cidade de trabalhadores, reconhecida por sua força comercial e atividade industrial. Então ela não era um polo político, como a gente falou de Éfeso, Esmirna, ou de Pérgamo. Não, essas três cidades, elas eram um polo cultural, ou eram um polo político, ou era uma questão econômica. Pérgamo era o centro da adoração ao rei, ao imperador. Tiatira não. Tiatira era uma cidade pequena, uma cidade trabalhadora, que tinha uma questão muito forte ligada ao comércio, porque ela fazia a ligação, e a vantagem dessa cidade é que todas as rotas comerciais da época precisavam passar por Tiatira. Elas passavam por lá. E isso tornou aquela cidade uma cidade comercial, uma cidade onde o comércio ficou muito grande, muito forte. E é interessante que naquela época tudo se passava por lá, e então eles desenvolveram muito uma questão no artesanato, tanto com tecidos, com lã, bronze e entre outras coisas. Era muito forte essa questão do comércio. Mas lá também tinha uma questão. Em Tiatira, ela encontrava-se um importante centro de grêmios, sindicatos, guildas, sabe? Entende quando eu falo? Acho que todo mundo sabe o que é sindicato aqui, né? Ou grêmio. Todo mundo sabe o que é grêmio? Sindicato você sabe, né? Ou seja, reuniões, eram grupos, normalmente é questão comercial, né? Os grêmios comerciais com mais sindicatos de trabalhadores do que qualquer outra cidade. Era comum ter isso, mas em Tiatira tudo era grêmio. Por conta de ser uma cidade muito comercial, haviam vários sindicatos. Sua indústria, ela incluía lã, linho, vestuário, couro, cerâmica, panificação, comércio de escravos e bronze, com destaque para a tintura de púrpura. E aí você vai lembrar que a Bíblia cita uma mulher dessa cidade, Lídia, lá em Atos 16, 14, se quiser colocar só para a gente fazer referência, cita e fala que Paulo prega, e interessante que Lídia é a primeira mulher da Europa, a primeira pessoa europeia que se converte é Lídia. Atos 16, 14, você colocar para a gente? E muitos historiadores dizem que muito provavelmente quem fundou essa igreja foi a Lídia. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu os olhos para atentar às coisas que Paulo dizia. Essa mulher se converte e ela vira uma grande incentivadora do ministério de Paulo também. E muito provavelmente ela, quando voltou à sua cidade, voltou para Tiatira, ela funda essa igreja. Em Tiatira, era praticamente indispensável participar de um desses grêmios que eu havia falado. Se você queria ser próspero, se você queria fazer negócios, participar do comércio naquela cidade, você tinha que participar do sindicato ou do grêmio. E senão você não tinha vida fora disso. A adesão exigia envolvimento, só que tinha um problema, que esses sindicatos, eles, se fosse que nem hoje, eu particularmente, sempre que pude, não contribuí. Não sei se alguém contribui aqui com o sindicato? Sim? Contra a vontade, né? Mas dá para coisa lá, esqueci o nome, como é o nome disso aí? Dá para... tem que assinar. A última vez tinha uma fila gigantesca lá naquele negócio. Eu não fui, porque eu sou PJ agora, mas... enfim. Mas naquela época tinha um problema. Por quê? Eles se reuniam nesses sindicatos, semanalmente ou mensalmente, enfim, eles se reuniam, e ao final das reuniões, o que acontecia? Uma festa de adoração pagã, e as pessoas se embebedavam e logo se prostituíam naquele momento, nesses lugares. E cada sindicato tinha um deus padroeiro. Então, para os crentes em Tiatira participar desses sindicatos era complicado. Não havia possibilidade, porque era obrigado você participar para trabalhar. E participando você tinha que adorar a outros deuses, e adorando outros deuses você tinha que se prostituir, a idolatria, enfim. Recusar-se à participação não resultava necessariamente em perseguição direta, mas levava a um isolamento social e dificuldades econômicas, já que o acesso ao emprego dependia dessas associações e esses sindicatos.
Então, não necessariamente, se você não quer participar, você não ia ser perseguido. Mas se você não tinha vida social, você muito dificilmente conseguiria trabalhar e viver e se sustentar economicamente. Entende? Estão comigo? Sabendo disso, eu queria olhar para o conteúdo dessa carta. E o que Deus tem a falar aos nossos corações e descobrir coisas aqui profundas que Deus tem a comunicar à igreja em Vila Taquari. Amém? E eu, como eu tenho sempre feito todos esses domingos, fala para você, me ajuda a pregar. Fala, irmão, essa carta é para você. Fala assim, mais do que nunca, essa carta é para você. Amém? Aqui está Tiatira, mas quando você lê, ele diz ao anjo da igreja em Vila Taquari, na rua. E é interessante porque Jesus aqui não está falando com a igreja de Cristo, a igreja universal, não a do poder de Deus, a igreja, sabe? Não, ele está falando com uma igreja local. Jesus aqui nessas cartas, preste atenção, ele está falando com uma igreja local, ele está apontando problemas da igreja local, e Cristo quer falar conosco hoje. Amém? Primeira coisa, versículo 19. Olha o que Jesus diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Uau! Jesus aqui faz vários elogios a essa igreja. E nós podemos aqui aprender, mas antes eu quero fazer uma pergunta. O que é que leva Jesus a elogiar a sua igreja? Quais atitudes que Jesus procura em mim e em você que Ele pode elogiar? Existem coisas que eu e você podemos dizer, falar assim, isso aqui Jesus muito provavelmente ou vai elogiar na minha vida. Fica com isso na sua cabeça. Mas é interessante, aqui nós podemos ver algumas coisas que Jesus elogia a respeito dessa igreja. A primeira delas, ela era uma igreja marcada pelo amor. Vocês vão lembrar que qual que era o problema de Éfeso? O que Jesus diz que para Éfeso, tenho contra ti que esquecestes do primeiro? Tiatira não tinha esse problema. Diferente de Éfeso, que esqueceu do primeiro amor, aqui sobrava. Tiatira sobrava amor. Uma igreja apaixonada por Jesus, queimando de amor por Jesus. Muito provavelmente eles estavam, como outros dizem, chapando no Espírito, fluindo em dom. Aquela coisa, sabe? Nos seus relacionamentos em comunidade, como igreja, o que regia o relacionamento deles era o amor. Jesus, quando olha para o meu e o seu nível de amor por ele pode elogiar? Se Jesus for olhar o meu nível e o seu nível de amor por ele vai nos elogiar? E mais, se ele olhar para o nível de amor que eu tenho pelo meu irmão, pelo meu próximo, ele vai me elogiar? Receberemos elogios de Jesus? Ou como Éfeso, Jesus vai dizer para mim e para você: tenho porém contra ti que esquecestes do primeiro amor. Essa igreja, ela tinha um amor nas veias, ela estava queimando de amor por Jesus. Uma outra característica dessa igreja, muito marcante, que Jesus elogia, uma igreja marcada por uma fé. E aqui é interessante que o dicionário diz que fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. E a Bíblia diz em Hebreus 11:1, você pode ler comigo? 1, 2, 3. Ora, aleluia. O autor de Hebreus escreve como a fé funciona. Fé é a certeza sobre o que não vemos e a expectativa de uma recompensa futura. Essa igreja, ela era uma igreja que cria em Jesus. Ela tinha muito bem estabelecida a sua fé em Jesus. A fé não era uma fé abalada, não, mas sim Jesus a ponto de elogiar essa fé. E aí aqui a palavra grega traduzida como fundamento aqui em Hebreus 11:1 significa literalmente ficar sobre, ficar
sobre, entende? Fundamento. Quando eu e você, aqui, eu acho que alguém aqui já viu construção de casa, como funciona. Se você já não trabalhou, viu, mas de repente na internet você sabe como, viu, ou enfim, nós sabemos muito bem que para construir algo para cima, tem que ter 2 vezes para baixo, não é verdade? Não é isso? Sim ou não? Por exemplo, esse prédio aqui tem 3 andares. Deveria ter quantos para baixo? 6, não é? Estão comigo, gente? Tem pedreiro aqui, não? Tem ajudante de pedreiro aqui? Nunca ninguém ajudou um pedreiro aqui, meu Deus? Oi? Exatamente, tem que ser fundamento. Aqui só tem empresário, né? Só tem gente que trabalha atrás do computador, né? Todas as mãos lisas. Aleluia. Então aqui a palavra ficar sobre era usada como um termo técnico para títulos de propriedade, indicando a garantia de posse. Ou seja, fundamento, a palavra que Paulo usa ali, ficar sobre, era mais ou menos o seguinte: era o mesmo que você receber um título de propriedade, mesmo sem ainda tê-la, mesmo sem haver. E aí que quando ministramos a respeito de fé, eu usei um exemplo aqui. Alguém comprou um apartamento em planta aqui, ou alguma casa em planta? Os irmãos? Alguém quer comprar? Alguém quer ter casa aqui em nome de Jesus? Ah, tá bom. Então, Senhor Jesus, meu Deus, eu quero, eu recebo. Não, tudo bem, mas a casa na planta, de repente, né? Acho que eu perguntei da outra vez, inclusive para vocês. Quando vocês foram, tinha alguma coisa? Lá, quando vocês foram comprar, tinha alguma coisa? Estava pronto, tinha... Mas vocês deram dinheiro lá. Deixaram a casa, o carro, os rins, tudo lá, né? E pagando. Vocês estavam vendo alguma coisa? Mas era de vocês. Entende? O fundamento é um título de propriedade. Eu posso não estar enxergando, mas eu sei que logo, logo isso vai construir. Isso é fé. Amém? Amém? Eu não estou vendo. Mas fé não é sobre ver. Fé é crer naquilo que nós não estamos vendo. Mas sabemos que isso vai acontecer. Amém? Tenha fé, irmãos. Isso é fé. Você crer naquilo que você está vendo não é fé, isso é crendice. Isso aí é constatação. É muito fácil. Eu primeiro preciso ver para depois crer. Isso não é fé. Pelo contrário. Eu primeiro creio nele, porque está bem fundamentado. Eu não creio em algo volátil. Eu não creio em coisas que uma hora é outra. Não. Cristo vive. Ele é poderoso. Ele é a rocha inabalável. Nós podemos crer nele e confiar que se ele prometeu, ele cumpre. Amém? Glória a Deus. E aí eu pergunto: se Jesus olhar para mim e para a sua fé, nós vamos arrancar elogios dele? Meu Deus. E nós já falamos aqui que existe uma fé que agrada a Deus. Lembra disso? Quando pregamos sobre fé? Existe um tipo de fé que não agrada, mas também existe uma fé que agrada a Deus. Depois você volta lá no YouTube e você assiste. Outro elogio que Jesus faz a essa igreja: uma igreja que servia. O serviço ali era muito forte. E a palavra aqui traduzida, do original, é diaconia. Daqui vem a palavra diaconia. O serviço desse povo, ele era excelente. Uma igreja, e outra tradução na King James fala, o ministério. Eles eram uma igreja que arregaçava as mangas. Não ficava de braço cruzado. Era uma igreja ativa, pujante. Uma igreja que fazia e acontecia. E aí, como eu já falei aqui também, eles não eram uma igreja igual a igreja, muitas igrejas brasileiras, infelizmente. Como que funciona a igreja brasileira? 20% trabalha, 80% assiste, e os 80% ainda julga. Sabe? Se está bom ou não. Irmãos, a gente precisa mudar isso. Abre aspas aqui. A gente vem para o culto, pega uma prancheta e senta. Aí está escrito assim, na listinha: abertura, louvor, oferta, que mais a gente faz? Oração, palavra e duração do culto. Aí a gente faz assim, começa o culto. Fala, o pastor começou o culto. O texto que ele leu, o jeito que ele que ele falou, não gostei. Nota 2. Aí vamos lá. Esse é o último. O horário que inicia, é verdade, iniciou atrasado. -1. Aí vai, acabou que chega o louvor. A primeira música foi legal, a segunda foi mais ou menos. O Gabriel gritou muito hoje, não gostei, vou dar um 5. Aí chega a palavra, nossa, que palavra chata. Eu queria ouvir umas bênçãos hoje. Eu queria ficar tomando pancada, vou dar 2.
E aí acabou o culto, que hora? Ixi, acabou 1h da tarde. Não gostei, hoje o culto foi ruim. Para quem que é o culto? O que a gente veio fazer aqui? O que a gente veio fazer aqui? Só queria deixar isso no seu coração. E a gente faz isso, irmão. A gente fica sentado aqui só julgando quem está fazendo as coisas aqui. E aí é interessante porque quem está aqui, a gente está falando isso. Aí amanhã eu estou sentado lá e estou fazendo o quê? Julgando quem está aqui. Nós viemos aqui adorar Jesus. Nós viemos aqui oferecer um culto de louvor ao nome dele. Amém? É isso que a gente veio fazer aqui. A gente não veio aqui com a prancheta. Aleluia. Essa igreja era o corpo de Cristo. Ela era pujante. E aqui é interessante porque eu quero perguntar para você: que tipo de serviço nós temos exercido e entregado ao Senhor? Nosso serviço no reino de Deus, o nosso serviço tem arrancado elogios do Senhor ou não? E aqui existe 3 tipos de serviço. Tem o na sociedade, lá no seu emprego. Como que é, irmão? Quando o seu chefe vê que você está chegando, ele fica, uhul, a bênção está chegando, fala, meu Deus do céu, aquela praga está vindo. Aquele murmurador está chegando. Aquele camarada que só atrasa o serviço está chegando. Aquele que só me procura para reclamar das coisas. Ou não. Aquele que faz a empresa funcionar. É isso que você tem que chegar lá. A hora que o seu patrão tem que estar em desespero, falar, meu Deus, não está funcionando. Aí ele vê você lá, e o Gui chegando. Agora a coisa vai andar, aleluia. Quem faz o negócio funcionar chegou. Amém? Você recebe isso? Essa deve ser a sua postura lá naquele lugar. As pessoas precisam ficar felizes quando você chega e ficar triste quando você vai embora. Outro tipo de serviço, você pode servir na sua casa. Que marido aí lavou a louça ontem? Vamos aplaudir Jesus pela vida desses homens de Deus. Irmão, e aí eu posso. Minha esposa está aí? Ela está lá nas crianças, né? Se tem uma coisa que eu aprendi isso com a minha mãe. Ontem eu precisava preparar a mensagem, precisava fazer as coisas tudo. Só que eu vi minha esposa pedindo, eu queria fazer um negócio. Que eu falei, isso aqui vai demorar e vai arrebentar com ela. Nós paramos, era 9h da noite. Os dois quebrados. Mas pelo menos ela estava metadinha lá, metadinha aqui. Tem metadinha de 2 lados. Entendeu? A gente é cheio, falar com os homens, que a gente é cheio de ficar, a mulher se matando lá, a gente fica com os pezão para cima. E aí eu vou falar com você, mas eu estou trabalhando. Eu sei, irmão. Ela também. Dá uma olhada lá. Irmãs, ajuda nós, irmãs. Ajuda a gente, irmãs. Não ajuda, não. Não vou entrar no mérito, não, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. A gente pode servir ao Senhor com excelência em casa. Entender cada um o seu papel. O homem como sacerdote, líder espiritual e líder da casa. A mulher como aquela que eu ouvi uma frase e acho linda. O homem é o que traz a provisão, ou que traz a casa. A mulher é aquela que transforma a casa em um lar. Não é verdade? E é isso mesmo. Eu falo por experiência, quando a gente mudou, eu olhava, o Anderson, a Rosane morava lá, não era a minha casa. Mas a hora que a gente entrou e a Helena começou a dar a cara dela, eu me sinto, eu chego em casa, pra você ter ideia, se eu encostar no sofá, provavelmente eu vou dormir, se eu encostar na cama eu também durmo. É a minha casa hoje. Até um tempo atrás era a casa da Rosane e do Anderson, mas quem fez isso? Não fui eu, irmãos. Eu só botei as coisas na parede. Falava, é aqui? Tá bom, então vou pendurar aqui. É lá, mas quem transformou a minha casa em um lar foi a Helena. Entende? Nós precisamos servir dentro de casa. E o terceiro, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, tenho mais coisas para falar. Nós podemos e devemos servir na igreja local. Você tem servido na igreja local? Ou você está vindo com a prancheta para a igreja? Irmão, tem coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Amém? Essa igreja era marcada pelo serviço. Uma igreja marcada pela perseverança. A palavra aqui grega, e quem está aqui de terça vai lembrar que a gente falou disso terça-feira.
é hupomone, que significa perseverança. E ela descreve uma paciência ativa em circunstâncias difíceis. E vai muito além de esperar passivamente. Esses irmãos, eles não eram aquele povo que ficava esperando as coisas acontecerem. Não, eles tinham uma fé pujante. Eles perseveravam, assim como um soldado que está no meio da guerra, vendo que a coisa está difícil, mas enquanto eu tiver fôlego, eu não desisto. Enquanto eu estiver aqui em pé com as minhas forças, eu não desisto. Isso é perseverar. Perseverar, aqui está falando de firmeza, confiança, resistência. É a capacidade de suportar as provações sem desanimar. Se Jesus olhar para a nossa perseverança, isso vai arrancar elogios dele? Ou nós somos aqueles que perseveram, como eu falei terça-feira, porque existe um tipo de perseverança que não acompanhada da alegria. Como é isso? Eu estou aqui, mas que coisa errada. Somente eu. Só eu, Senhor, que triste a minha vida. É aquele emprego, aquele patrão, aquele marido, aquela esposa, aquele filho. Eu estou aqui, mas eu estou perseverando o quê? Murmurando. Essa perseverança não é uma perseverança de murmuração, uma perseverança com alegria. Está difícil, Jesus, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei o que vai acontecer, mas em todas as coisas o Senhor me faz mais do que vencedor. Aleluia. Eu não sei qual vai ser o meu fim, mas eu sei que se eu morrer eu vou para o céu. Amém. Glória a Deus. E é interessante que aqui o amor e a fé, elas fazem uma dupla no Novo Testamento. Porque Gálatas, por exemplo, Gálatas 5:6 diz: porque em Cristo Jesus nem a circunstância nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé e o amor sempre andam juntos. Pulando algumas coisas aqui. E é por causa do amor e da fé que as pessoas passam a se envolver no serviço. E a sua esperança em Jesus inspira a perseverança. 1 Tessalonicenses 1:3 diz o seguinte: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Deixa eu falar então, como é que eu vou fazer um serviço excelente? Se eu amo, se eu tenho uma fé inabalável, e eu persevero, logo o meu serviço será excelente. Está entendendo? Vou repetir. Vamos nos quadradinhos para você lembrar. Como que é que eu faço? Eu tenho um serviço excelente. Se eu amo, fé inabalável e perseverar em alegria, o serviço vai ser excelente. Na sua casa, na sociedade e na igreja local. Amém? Então pega essa aí. Ame. Creia no Jesus. Tenha fé inabalável e persevere. O serviço vai ser excelente. Só que Jesus vai muito além. Jesus faz um elogio para essa igreja que ele não faz para nenhuma outra. Ele diz o seguinte: as tuas últimas obras são mais numerosas, são mais valiosas do que as primeiras. Uau! Aqui vai para muito crente velho. Ai, no meu tempo, as coisas eram tão boas. Jesus está falando aqui, o que vocês estão fazendo hoje é mais valioso do que os primeiros. Lembra que interessante que quando ele fala para Éfeso, ele diz o quê? Qual que é a solução? Volte às primeiras obras. Porque as últimas obras deles não eram excelentes. As dessa igreja aqui, ó. E sabe o que isso me leva a entender, irmãos? Essa igreja estava crescendo. Essa igreja estava pujante. Provavelmente era a igreja que mais crescia entre todas elas. E é interessante que a gente faz um comparativo com Éfeso. Éfeso era a igreja dos camaradas. Sabe quem frequentava essa igreja? Maria, Timóteo, João. Esses camaradas em Éfeso. Entende? A gente às vezes não vou participar dessa igreja, mas provavelmente a gente queria ser de Tiatira. Aquela igreja, ó, fluindo no poder de Deus. Era cura, aquela coisa, sabe? Sabe aquela igreja aqui? Lembra a época que a gente estava aqui, aí a parede suava? Sabe? O negócio, Era a igreja que mais crescia. Porém, mesmo com o melhor elogio, eu vou ser rápido aqui, ela recebe talvez a pior crítica. Talvez, de repente, a briga com Laodiceia está ali, mas é uma das piores críticas. Olha o que Jesus fala sobre essa igreja, versículo 20. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Tenho
Mas estamos. Meu Deus. Jesus diz a essa igreja que eles estavam mesmo fluindo no amor, na fé, na perseverança, no serviço, e as obras deles eram mais preciosas do que as últimas, mais preciosas do que a primeira. Ele diz para eles: vocês estão tolerando uma mulher que se dizia profetiza, mas não é. E Jesus chama ela de Jezabel. E aí é interessante que Jesus não só diz que ela está ensinando vocês, ele diz, ela ensina e seduz. E eles eram coniventes com essa mulher. Tinha uma voz estranha, um ruído estranho no meio do arraial. Uma voz de, olha para mim aqui, autoridade, competindo com a autoridade do líder, do anjo da igreja. E a igreja estava dando ouvido àquela voz. Porque ela dizia, eu sou o profeta de Deus, eu ouço a Deus. E muitos creram nela. Aí eu pergunto, o nome dela era Jezabel? Muito provavelmente não. Mas Jesus aqui não está falando necessariamente do nome dessa mulher. Mas essa mulher vivia e se movia no espírito de Jezabel. Essa mulher, essa profetisa que estava infiltrada no meio da igreja de Tiatira, ela se movia no espírito de Jezabel. E olha que interessante, diferente da igreja de Pérgamo e as outras igrejas, que sofriam uma perseguição violenta de fora. E aí vocês lembram que eu disse a semana passada, que quando o diabo não conseguiu pressioná-los de fora, ele mudou a estratégia, ele infiltrou. Aqui eles não tinham perseguição de fora, tinham uma leve, mas não tão grande assim. Mas havia sim um infiltrado, alguém lá dentro que estava destruindo. E Jesus chama essa pessoa de Jezabel. E eu te pergunto, quem era Jezabel? A história de Jezabel se encontra, não vai dar para ler, que é muito extensa, você conhece, em 1 e 2 Reis. Ela era filha de Etbaal, rei de Tiro e Sidônia, que era um sacerdote, esse pai dela era um sacerdote do culto ao deus Baal, um falso deus e cruel. Esse Deus era um Deus cruel, sensual e revoltante, cuja adoração envolvia degradação sexual e lascívia. Então, a adoração a Baal ela era cruel, ele envolvia a sedução, envolvia um culto revoltante. Ou seja, quando eu falo de culto revoltante, era um culto agressivo, se cortavam, se martirizavam, algo horrendo. Tanto é que quando você vai ver o episódio de Elias contra os 850 profetas, o que acontece? Elias fala, vai vocês primeiro. O que eles começam a fazer? Se cortar e gritar. E era um culto estranho, era algo demoníaco. Acabe, rei de Israel, casou-se com essa mulher e levou a nação a adorar a Baal. E aí você sabe que Deus vira para Acabe e diz que ele era o pior rei da história de Israel. Por quê? Por conta da sua mulher, por conta que ele deixou aquela endemoniada entrar, casou-se com ela e ela levou a Israel à adoração a Baal. E aí você pode ler depois na sua casa a história dela com mais profundidade. Você conhece bem, o principal inimigo dessa mulher que Deus levantou foi o profeta Elias, e você conhece a história. E qual que eram os ensinos dessa mulher, desse espírito? Jezabel, uma primeira questão interessante é que ele não consegue ter amizades. Esse espírito, alguém que anda e se move nesse espírito, não consegue ter amizades, nem comunhão com ninguém que ela não possa manipular, dominar os seus relacionamentos. Alguém que é influenciado e se move nesse espírito não consegue ter amizade, não consegue viver em comunhão se ela não estiver no controle, manipulando a situação. Coloca para mim em 1 Reis 21, 25. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Por isso que eu falei, irmã, toma cuidado, hein?
Você pode transformar a sua casa num lar, como também pode levar à destruição dele. O teu marido ouve você. Amém? É sério. O teu esposo, ele ouve e olha para você. Por mais que ele se coloque como um machão, o porto seguro é você. E aproveitar que ela chegou ali. Eu já falei isso para ela. Tome cuidado. Mas não é disso que eu quero falar agora. Quais ensinos, o que caracteriza os ensinos de Jezabel e que ela implantou em Israel, e Jesus estava falando também a respeito da Jezabel do Apocalipse. Primeira coisa, prostituição. Jezabel era uma mulher vaidosa. 2 Reis 9:30 diz: tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Esse homem estava indo matá-la. E ela foi para a janela, se enfeitou, então era uma mulher vaidosa, acostumada a conquistar os seus interesses através da sedução. Na Bíblia, o termo prostituição, ele tem um significado geral de infidelidade, tanto conjugal quanto espiritual. Quando uma pessoa não é fiel a Deus, ela está se prostituindo, pois ninguém pode servir a dois senhores. Então, uma primeira característica, um primeiro ensino de Jezabel é a prostituição. E naquele momento ali tinha homens e mulheres naquela igreja entregando-se à prostituição. Tanto a prostituição física, sexual, no sentido literal da coisa, como também a prostituição no sentido espiritual, ou seja, se corrompendo, adorando a outros deuses. Quando se fala de prostituição, você está falando de se deitar com alguém que não é íntimo, ou seja, não é teu esposo, não é tua esposa, não é verdade? Alguém que você não tem aliança. E eles estavam se deitando com mulheres e automaticamente, como eu disse semana passada, deitando-se com outros deuses, com os deuses desses adoradores a esses deuses pagãos. Jezabel praticava tanto a prostituição sexual como a feitiçaria. O versículo 22 desse capítulo também. Sucedeu que vendo Jorão a Jeú, perguntou: há paz, Jeú? Ele respondeu: que paz? Enquanto perdurar a prostituição de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Quando eu e você não somos fiéis ao Senhor, nós estamos nos prostituindo. Meu Deus, Gabriel. É isso que estava acontecendo com eles aqui. Vamos continuar. O segundo ensino de Jezabel: idolatria. Outra característica do espírito de Jezabel é a idolatria. Jezabel patrocinava o culto a ídolos e tinha um exército de profetas, chegando ao número de mais de 850 homens, sustentados por ela para cultuar deuses estranhos. 1 Reis 18:19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Esses homens eram sustentados por Jezabel. Para quê? Para levar a adoração, a idolatria de Israel. Jezabel o espírito de Jezabel leva-nos à idolatria. A começar a parar de adorar somente a Deus, a olhar para os céus e começar a adorar o nosso tempo, as nossas coisas, as coisas que eu gosto. Ah, mas eu gosto tanto de fazer isso. Ah, mas era na hora do culto, mas não tem problema, eu gosto muito. A começar a adorar coisas, ídolos, o nosso tempo, enfim. A idolatria é tudo que toma o lugar de Deus, pois o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O que tem tomado conta das minhas prioridades e as suas prioridades? O que tem tomado o lugar de Deus no meio e no seu coração? Isso é idolatria. Outro? Estão comigo? Difícil agora, né? Ficou pesado. Manipulação. Jezabel era manipuladora, queria que tudo fosse do seu jeito. Até o seu próprio marido. 1 Reis 21, 25,
Coloca pra gente. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu, a gente já leu, mas vou ler de novo, para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, não instigava. Por querer controlar tudo ao seu redor, Jezabel também era invejosa. Certa vez armou uma mentira para matar um homem, chamado Nabote, você conhece a história, só porque Acabe queria um terreno. Acabe um dia levantou, olhou para o bosque do jardim e viu uma linda vinha. Só que essa vinha tinha um dono, Nabote. E aí você percebe que, não sei se você sabe disso, mas naquela época as propriedades, elas vinham de herança. Então quando Israel entrou, depois do Egito, entrou em Israel, o Josué dividiu as terras. E aí o que acontecia? Você até podia vender uma terra para alguém, mas passados 50 anos ela voltava para a propriedade da família. Aquela terra de Nabote, ele diz, eu não posso vender a minha herança. Eu não posso vender a terra que os meus pais, quando ele fala pais, ele está falando dos pais físicos, mas os pais receberam lá quando nós chegamos do Egito. Mas Jezabel, endemoniada, faz o quê? Manipula toda a situação até matar a Nabote. Então tirou a vida e a propriedade de um homem inocente. Depois você pode ler 1 Reis 21, 5, 15. E o que isso tem a ver com a gente? O que a gente pode observar aqui? Jezabel, ela ensinava a igreja de Tiatira que os crentes deveriam se envolver com as práticas pagãs e imorais dos grêmios, do sindicato. Para quê? Para evitar o prejuízo financeiro. O que Jezabel estava ensinando para aquele povo, falar, meu Deus, vocês vão passar fome. Mas que é um precinho, pode se envolver com as práticas dos grêmios, dos sindicatos, pode se prostituir, pode participar de tudo, Deus vai entender. Para ela, preservar interesses materiais era mais importante do que a obediência a Deus. E aí é que está o ponto. Para Jezabel, era mais interessante preservar o dinheiro e as posses do que a obediência a Deus. Irmãos, se tem algo que em nossos dias nós estamos vivendo é isso. Nós priorizamos mamon, o dinheiro, as posses, os interesses financeiros, do que obedecer a Deus. Sua doutrina distorcida, afirmava que o pecado só poderia ser vencido por meio da experiência. E os desejos carnais não afetariam o espírito. O que ela falava? Você só vai... Isso aqui, será que você já ouviu hoje? Daqui a pouco você vai pegar. Ela falava assim, ó, você só vai saber se está certo ou não o pecado se você experimentar ele. Alguém que já ouviu isso? Como que você vai casar com quem você não transou? Como você vai saber se é compatível? Já ouviu isso? Ensino de Jezabel. Não, mas como vai saber? E se chegar lá na hora não for compatível? Ensino de Jezabel. Essa falsa moralidade promovia o preço do pecado como algo benéfico, ou seja, valia a pena pagar o preço do pecado, porque o espírito não vai ser afetado. Essa era a doutrina dessa mulher. Ela ensinava que tá tudo bem você ceder aos grêmios, tá tudo bem você se prostituir, tá tudo bem você ceder à idolatria, tá tudo bem você comer comida consagrada a outro Deus, tá tudo bem você fazer acontecer, tá tudo bem você ir para a cama antes do casamento, tá tudo bem você falar mal dos outros, tá tudo bem você dar um jeitinho para fazer as coisas. Deus entende, o que o teu corpo faz não importa, o que Deus vai entender, o importante é o teu espírito estar ligado com Deus. Mentira de Satanás. Romanos 6, 1 e 2 diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos?
Irmãos, o dia que você entregou a sua vida para Jesus, nós morremos para o pecado. Não tem como mais nós vivemos uma vida de graça de Deus e querer viver no pecado. Lembra que a gente falou semana passada? A graça tem duas asas. Ela te salva, ela te ensina, ela te santifica. Se não está acontecendo uma delas, ela não entrou. Se os nossos desejos, se os pecados ainda estão influenciando e a gente ainda está cometendo os mesmos pecados, nós estamos vivendo os ensinos de Jezabel. A ideia propagada era que o corpo poderia ser entregue completamente ao pecado, enquanto a alma e o espírito permaneceriam supostamente imunes aos desejos e corrupções. Ou seja, o espírito está blindado. Você aceitou Jesus, agora você está blindado. Mas o teu corpo você faz o que você quiser com ele. Fala palavrão mesmo, deita com todo mundo, fala besteira, vive uma vida promíscua, olha para a mulher dos outros mesmo. Pois é. Como eu disse, essa é a carta de Jesus para a igreja de Vila Taquari. E a gente precisa abrir os olhos. É isso aí. Glória a Deus, que Deus é bom, Ele fala conosco. Os ensinamentos defendiam que quem nunca havia experimentado o prazer não tinha o mérito em renunciar a ele. Entende? Se você nunca experimentou, como que você vai falar se é bom ou não? Se é pecado ou não? Isso é mentira, isso é ensino de Jezabel. Bebe um pouquinho aqui, ó. Tá tudo bem. Dá um golezinho só. Ou você saber que isso é ruim? Ensino de Jezabel. Para aqueles que desconheciam a luxúria, abrir mão dela não era uma virtude. A verdadeira, olha para mim, conquista, segundo essa visão distorcida, seria mergulhar nos excessos do pecado, mantendo a alma supostamente intacta e inatingida. E a grande questão é aqui: como uma igreja que recebeu elogios tão maravilhosos de Jesus caiu no engano dessa mulher? Porque a gente está ouvindo aqui, você fala: meu Deus, como pode? Eu, se estivesse lá, eu ia expulsar o demônio daquela mulher. Não é? Certeza que passou na mente de cada um de nós. Só que tem um detalhe aqui, irmão. Tem duas coisas que eu quero falar com vocês para a gente encerrar essa mensagem, que fazem e levam-nos a aceitar os ensinos dessa mulher. A primeira coisa: falta de temor a Deus. Essa igreja tinha perdido o temor. Olha como Jesus se revela. Lembra que eu falei que Jesus se revela para cada um de uma maneira, segundo a sua necessidade, quando falamos da igreja de Esmirna? Olha como Jesus se revela a ela. Vamos ler junto, o versículo 18. 1, 2, 3. Ao anjo da igreja. Aleluia. Jesus está dizendo: eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. E aqui, sim, vamos lá. A gente olha para Jesus e quando lê lá o capítulo 1 e João descrevendo a visão de Jesus, é aquela coisa com seus pés como bronze polido, sua boca uma espada tal, e a gente olha com uma beleza assim, e até eu ouvi uma definição e ficou guardado no meu coração. Aqui, alguém já viu aquelas fotos que você tira perto do olho, que você, a ponto de ver o reflexo? Já tirou? Já viu? Ou já tirou essa foto? Já tentou tirar? Porque é difícil, essa aí ela é difícil. E aí você vê, às vezes dá a ver o próprio reflexo. Quem sabe, talvez, os olhos como chama de fogo de Jesus, o reflexo, os olhos de Jesus como chama de fogo, não é um reflexo de uma igreja que queimando de amor por Ele. Quem sabe? E eu quero viver isso. Eu quero ser essa igreja que queima de amor por Jesus. Mas o contexto que Jesus está falando não é esse. E aí talvez quando eu falei temor a Deus, você fala: eu achei que você ia falar um negócio tão revolucionário.
Mas deixa eu falar, quando nós perdemos o temor a Deus, nós perdemos tudo. Se eu e você perdemos o temor ao Senhor, nós perderemos tudo. Nós cantamos sobre isso, falamos disso, damos glórias a Deus. É lindo na teoria o Senhor como usa. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Que lindo! Mas na prática isso deve causar temor em nós. Porque quando Jesus vira para esse povo e diz: eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo, Ele está dizendo: eu sou aquele que tem os olhos que penetram todas as coisas, que tudo vê. Os olhos de Jesus não veem apenas como os homens enxergam. O Senhor, Ele vê além, Ele vê a intenção, Ele discerne qual a minha e a sua intenção. Quando Ele olha para mim e para você, Ele não está só vendo o que você está fazendo, Ele não está te vendo sentado aqui, Ele está vendo qual a tua intenção sentado aqui. Os olhos como chama de fogo. Jesus não vê apenas o que nós fazemos, mas o porquê. Isso deveria mudar tudo em nós. Saber que Cristo vê tudo, saber que Jesus olha para mim e para você e sabe exatamente qual é a minha intenção, os porquês do que eu faço, o porquê estou aqui, quais são os meus interesses. Isso devia causar temor em mim e em você. E aí talvez quando eu falo isso, a gente fala assim: Deus está vendo, Deus vê tudo. A gente esqueceu e... tá bom, não produz nada, não causa nada no seu coração. Mas deixa eu te lembrar que Deus é esse. Esse Deus, o nosso Senhor, Ele rege as estrelas com a sua mão. Esse Deus, Ele conta os grãos de areia do mar e sabe exatamente quais são, quantos são e onde estão. Ele conhece você antes de eu e você nascermos, antes de você ser semeado lá no ventre da sua mãe. Ele sabia o seu nome, Ele sabia exatamente o que você seria, o que eu seria. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus. E como eu disse algumas na igreja de Esmirna, se eu não me engano, nós nos acostumamos e olhamos para Jesus crucificado ainda, mas deixa eu falar, Ele ressuscitou. Nós precisamos olhar para o Cristo ressuscitado. Ele tem olhos como chama de fogo, pés como bronze reluzente, seus cabelos são brancos como a alva lã, a sua voz é como um som de muitas águas, da sua boca sai uma espada de 2 gumes que penetra e divide a tua alma e o teu espírito. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Isso precisa causar temor em nós, irmãos. Isso precisa causar alguma coisa em mim e você. E ele completa, versículo 18: além de seus olhos como chama de fogo, ele diz: e os pés semelhante ao bronze polido. Bronze nas escrituras, ela diz respeito a juízo, justiça. Ele está dizendo: eu sou aquele que virá trazer juízo. Eu sou aquele que traz a justiça. E aí a gente pode falar assim: Jesus, Ele traz justiça, glória a Deus. Mas aí eu pergunto para você: nós estamos cedendo aos ensinos de Jezabel? Nós estamos ouvindo a Jezabel ou nós estamos seguindo a Cristo Jesus? Porque se nós estamos ouvindo os ensinos de Jezabel, daqui a pouco a gente vai chegar no versículo 24 e você vai entender o que Jesus fez com essa mulher. O bronze polido era usado como um espelho naquela época. Não havia se inventado o vidro da maneira do espelho como nós conhecemos, e ele era como bronze polido. Então, o que eu entendo disso aqui? Isso é o que Jesus está dizendo: vocês precisam temer, vocês precisam olhar para mim e saber, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. E quando nós tememos, nós nos prostramos, aquilo que nós tememos. Eu acho muito interessante porque é uma coisa que acontece em casa. Todas as vezes que um dos meus cachorros, principalmente o Spock, ele apronta alguma coisa, quando eu chego perto dele para dar uma bronca, ele faz o quê? Ele joelha, assim, ó, tô aqui, me rendi. Sabe, já viu o cachorro quando ele estica as patas para frente e fica olhando para você assim de baixo? Ele está dizendo para você assim: ó, me rendi.
Eu me rendi. E todas as vezes que nós tememos a Deus, nós vamos o que? Nos render. E quando nós nos rendemos, como que ele diz que os pés dele são? Bronze polido. E todas as vezes que eu me rendo, por conta do bronze polido, eu vou ver o meu reflexo. Não aquilo que eu sou, mas aquilo que a justiça de Deus diz que eu sou. Amém? Tema o Senhor. Segundo, estou terminando. Eles eram imaturos. Repete comigo, imaturidade. Jesus diz ao anjo da igreja, versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve essas coisas, escreve estas coisas, diz o Filho de Deus. Essa aqui é a única vez que Jesus autoproclama, só se diz a respeito de si mesmo como Filho de Deus. E todas as escrituras você vai ver outras pessoas falando. Você vai ver os apóstolos, você vai ver até o diabo falando. Se tu és o Filho de Deus, o que está fazendo aqui, Filho de Deus? Mas Jesus, a única vez que ele diz, eu sou o Filho de Deus, está aqui. Só que é interessante que aqui, a palavra no original é ruios. Falei certo, né? Está aprendendo aqui, irmão. O termo aqui que Jesus usa é ruios, que significa o quê? Filho maduro. Eu sou o ruios de Deus, o filho maduro de Deus. E ele diz a eles, e é interessante que quando você vai observar, o versículo 23. Olha o que Jesus diz. Matarei os seus... Esse filhos aqui não é ruios. O filhos aqui é teknon, que significa crianças. Jesus está dizendo para eles, vocês se deixaram ser corrompidos porque vocês são teknon, crianças, imaturos. Vocês não cresceram, mas eu sou o ruios de Deus, eu sou o filho maduro de Deus. Vocês deveriam me ouvir, não ouvir aos ensinos dessa mulher. Faz sentido? Eles deram ouvido a alguém que auto se proclamava profetiza. Não, e é interessante, irmãos, porque olha, e a gente precisa aprender alguma coisa aqui. Essa mulher, ela se autoproclamou, ela não foi provada pela igreja, ela não foi dita. O próprio Jesus diz, quando ele é batizado, vocês lembram o que acontece? Diz que o céu se abre, desce o Espírito Santo em forma de pomba, e qual que é a voz que sai dos céus? Deus dizendo o quê? Eis o meu... em quem eu tenho? O próprio Jesus foi provado. O próprio Jesus, Deus dos céus diz, este é o meu filho. Mas essa mulher não foi provada por essa igreja. E eles aceitaram ela ouvindo e dizendo, essa é a voz de Deus. Irmãos, nós precisamos amadurecer. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14 diz, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ele está dizendo, tem muita coisa para falar, mas vocês estão preguiçosos de ouvir. O 12, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ele está dizendo para a gente, vocês, no tempo que vocês estão servindo a Deus, do tempo que vocês entregaram a sua vida ao Senhor, vocês deveriam ser mestres. Vocês deveriam já estar ensinando. A gente deveria falar de coisas mais profundas, mas vocês insistem em viver de forma imatura e se alimentando de leitinho. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Jesus está dizendo assim, e a gente já pregou sobre isso aqui, o que é o leitinho, o que é o alimento sólido. Ele está falando da palavra de Deus. Todas as vezes que eu me relaciono com a minha Bíblia, em todos os momentos, não somente aqui na igreja, lá em casa, eu estou comendo alimento sólido. Se eu só me alimento
feito aqui na igreja, filho imaturo, se eu preciso, e eu já disse isso aqui, vou replicar. Aqui tem algumas crianças, deixa eu te perguntar, pai e mãe, o seu filho pequeno, ele consegue produzir o alimento dele sozinho? Você precisa fazer o quê? Preparar. Se é papinha, você vai dar uma bananinha para ele, adianta, hoje alguns sim, mas quando ele era pequeno, entrega a banana lá, com a casca e tudo, dá na mão dele, ele vai comer? Você tem que fazer o quê? Descasca, amassa, vê se não tem nenhum pedaço para o menino não engasgar, não é verdade? O que nós recebemos aqui no púlpito, o que nós recebemos todos os dias aqui é leitinho. Porque alguém pegou, amassou a banana, descascou a banana, cortou a maçã em pedaços pequenininhos, bateu no liquidificador e está agora, ó, abre a boca aí. Agora aquilo que eu busco dentro do meu quarto, quando eu fecho a porta e o Deus que está em secreto e vem em secreto, Ele se revela a mim, irmão, isso aí é alimento sólido. Isso é alimento sólido. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Porque criança, você já viu criança reunida sem supervisão? O que acontece? Vixe, vira um rolo. Meu Deus. Vira uma bagunça. E por vezes nós estamos agindo, a igreja brasileira vive de forma imatura. Parecemos verdadeiras crianças. Se não mandar, eu não faço. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Esta igreja tem muitos de nós que precisamos amadurecer. Está com velho de crente, já tem 200 anos de crente, não amadurece, continua birrento pelas mesmas coisas. Já viu criança? Eu tenho um brinquedo para cada, toma. Aí ela pega, dá 2 minutos, eu quero aquele. A gente está assim, irmãos. Aí o pastor falou mal de mim. Aí o pastor não me cumprimentou. Irmãos, vamos amadurecer. Essa igreja era imatura. E por isso eles cederam aos ensinamentos de Jezabel. Somente alguém maduro vai entender se ele pegar, se isso aqui é água ou se é veneno. Somente alguém maduro vai chegar diante de um fio elétrico balançando e não vai botar a mão no fio, porque é legalzinho. Está entendendo a analogia aqui? Você e eu somos maduros fisicamente. Sabemos discernir as coisas. Mas espiritualmente a gente precisa amadurecer. Para discernir. Se esse povo fosse maduro, essa mulher ia chegar lá e falar que sai daqui, Satanás, sua endemoniada. Porque o texto diz que ela ensinava, Jesus diz, a maneira que Jesus diz aqui no versículo, cadê? Jesus, que ele diz sobre as obras de Satanás, que ela ensina as obras de Satanás. Vocês dizem que essas obras de Satanás, esse ensinamento de Jezabel. E aí, partindo para o final, irmãos, a palavra de Deus diz que eu e você somos co-herdeiros com Cristo, amém? Nós somos herdeiros, somos filhos de Deus. Glória, aleluia. Só que olha que interessante que Gálatas 4, versículo 1 ao 5 diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de quê? Então ele está dizendo, quando a criança ela é menor, ela não tem diferença nenhuma de um escravo. Vamos continuar. Posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predestinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, aos ensinamentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, ou seja, a maturidade, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, 5, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos, aleluia. Nós somos adotados, nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas ele está dizendo o seguinte, o filho pequeno, o tecnon, esse aí, quando ele é pequeno, ele não tem acesso à herança. Por quê? O escravo tem acesso à herança? Não, o filho pequeno também não, porque ele é imaturo. Somente quando nós amadurecemos, aí sim você tem. Não é isso mesmo que acontece? O camarada, o pai infeliz, parte e ele diz: com quantos anos que o filho menor acessa a herança?
18 normalmente. Por quê? Ele amadureceu. Eu e você somos herdeiros de todas as coisas de Cristo, mas ainda vivemos como escravo, porque nos recusamos a amadurecer. Jesus nos chama hoje a um posicionamento. Arrependa-se, pois o julgamento está próximo. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Jesus é misericordioso, irmãos. Ele dá tempo. Mas essa mulher, Jesus, ele é misericordioso, ele está nos dando tempo. Ele diz, arrependa-se. 22. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo. E vos darei a cada um segundo as vossas. Jesus dá tempo. Porém, está chegando o dia do juízo. Aqueles que escolhem o caminho dos ensinos e sedução de Jezabel terão esse mesmo destino. Ele diz, eu vou colocá-la de cama, ela vai adoecer e vai morrer. E os filhos dela, ou seja, os seguidores dela, vou matar. E Jesus conclui. Versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, aleluia. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Irmãos, nessa mesma comunidade tinha 3 grupos. O primeiro, os fiéis, versículo 24. Aqueles que não se contaminaram. O segundo grupo é os que estavam tolerando o pecado. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti que tolerares ou toleras os ensinos dessa mulher. E tinha o terceiro, é os que estavam vivendo no pecado. Versículo 20 ao 22. A igreja está bem. A igreja está em perigo e a igreja está mal. E que grupo você está? Em que grupo eu e você estamos? Nos que se permanecem fiel, aqueles que não se contaminam, ou nós estamos tolerando, ou nós já pecamos. E aqui é interessante, porque às vezes a gente fala, eu não estou aqui, eu não estou pecando, mas é tão terrível estar aqui quanto está ali. Os que toleram, os que, deixa ele lá, tá tudo bem, depois ele vem no domingo e pede perdão. Contra o pecado não tem tolerância. Repete comigo assim, contra o pecado, não há tolerância. Jesus sabe distinguir uns dos outros, irmãos. Numa mesma igreja há gente salva, há gente em perigo e também tem gente perdida. O joio e o trigo estão juntos. E para encerrar, fique de pé para parecer que está acabando, por favor. A promessa do Senhor. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. 27 diz o seguinte, lê comigo o versículo 27. E o cetro de ferro, como se fosse, aleluia. Ele está dizendo, aquele que persevera até o fim, aquele que teme ao Senhor e não é mais criança, o vencedor,
vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. Aleluia. Ele está dizendo o seguinte: a falsa profetisa dizia o seguinte, que vocês vão se perder, se vocês não se renderem àquilo, os grêmios, à imoralidade sexual, à imoralidade, a tudo isso aí, vocês vão ficar perdidos, vocês vão ficar fora da sociedade, vocês vão ser julgados pela sociedade. Se você não se misturar lá no seu serviço, você vai ser excluído. Se você não pegar todas as minas que estão por aí, ou os minos que estão por aí, você vai ser excluído. Se você não fizer isso, aquilo, mas Jesus está dizendo: ao vencedor, você vai julgar os ímpios, você vai reinar sobre as nações. Está entendendo? E ele continua, 28. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Deixa eu perguntar para você, quem é a estrela da manhã? Olha que Apocalipse 22:16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Ele está dizendo: vocês terão a mim, vocês não estarão mais separados de mim, eu vos darei a estrela da manhã. Ao vencedor, aquele que permanecer firme, esse terá o próprio Cristo, o pão da vida que desceu do céu, o pão vivo, o El Shaddai, o Elion, o nosso Deus. Você pode dar glórias a Deus por isso? E ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos dar ouvido àquilo que o Espírito Santo está falando. E hoje ele está dizendo: não tolere o espírito de Jezabel. Não tolere Jezabel neste bairro. Não tolere Jezabel na sua casa. Não tolere Jezabel dentro desta igreja. Nós precisamos nos levantar como um exército dos profetas do Senhor e de não tolerar Jezabel. E não dizer: está tudo bem para que o mundo está vivendo. Está tudo bem eu andar na rua e eu e você tenho certeza que você anda como eu. Você fala: meu Deus, olha a situação que está essa pessoa. Jesus, olha aquilo ali. Olha o que aconteceu com aquele outro. Olha isso aqui. Jesus não anda assim. Você não anda assim. Eu quando ando nesse bairro, toda vez que eu ando, Senhor, destrona Jezabel. Derruba ela, Senhor. Assim como ela caiu lá do alto da torre e saiu, e os cão comeram. Derruba Jezabel deste bairro, destrona o valente, Senhor. Mostra onde está a profetisa deste bairro. E, Senhor, nós vamos nos levantar como um exército de profetas, como Elias nessa geração, combatendo esse espírito maligno. Combata ele da sua vida. E eu queria te convidar a orar.